Quero compartilhar 10 passos práticos para implementar a LGPD na sua empresa. 1. Estudo da LGPD e demais leis que regulamentam o seu negócio. Você terá que estudar a lei na íntegra, conhecer cada um dos artigos. Isso lhe dará tranquilidade no momento da implementação. 2. Mapear a entrada e o tratamento dos dados pessoais. Você deverá identificar quem trata o dado, por quanto tempo ele fica armazenado, onde ele fica armazenado, quem é o controlador, quem é o operador. Isso lhe dará noções básicas da situação da sua empresa. 3. Mapear os riscos do tratamento. Você fará uma auditoria sobre o tratamento desses dados que foram levantados. Assim, você terá condições de avaliar se todos os dados que você coleta são realmente necessários e se tem uma finalidade, se tem uma base legal para a execução da sua atividade. Caso contrário, você irá tomar uma decisão se irá manter essa solicitação de dados ou não. Também irá decidir se irá descartar algum desses dados, se terá que criar uma base de dados segura e definir uma política clara das regras necessárias a partir desse momento, para gerar segurança no cumprimento da LGPD. Será necessário definir uma política de consentimento e de anonimização sobre a forma e tempo de armazenamento dos dados dos titulares, além de criar uma gestão dos pedidos que comprovem ao titular que o seu dado foi eliminado, caso seja desejo dele, de forma simples e de forma rápida. 4. Elaborar o relatório de impacto. Este é o documento que você precisa elaborar para apresentar para a autoridade nacional. Tudo o que falamos anteriormente, sugiro que esteja descrito dentro desse relatório, com todas as evidências dos estudos, da implementação, do mapeamento das entradas e tratamento dos dados, do mapeamento dos riscos do tratamento, da política definida e gerenciamento dos pedidos dos titulares dos dados, além da comprovação dos treinamentos ministrados para a equipe e para os fornecedores. 5. Criar a política de proteção de dados e adaptar os documentos internos e externos. Uma boa estrutura de governança com políticas e regras onde fica claro e determinado os mecanismos de tratamento, armazenamento, controle, preservação, compartilhamento e avaliação dos dados pessoais. Através dessa política, que você vai adequar aos demais documentos operacionais já existentes, tanto físico quanto digital. Essa adequação nesses documentos está muito ligada a consentimento, transparência e a finalidade para a qual os dados estão sendo coletados e tratados. É muito importante que as normativas internas de proteção de dados sejam disseminadas e compartilhadas com todas as partes interessadas. 6. Gerenciar os pedidos dos titulares e dos órgãos. É necessário ter uma gestão de consentimento do titular, pois caso o titular do dado faça o contato solicitando a informação, você vai ter segurança jurídica necessária para comprovar o correto uso do dado. O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para aquela finalidade que foi determinada. Nunca se esqueça de mostrar o porquê está coletando o dado. Lembre-se da transparência. 7. Treinamento das equipes que tratam os dados pessoais. O processo de conscientização da sua equipe é um fator determinante para a segurança de dados de sua organização. Depois de implementado uma cultura organizacional de proteção de dados, com políticas definidas, com os controles padronizados e mapeados, é indispensável criar uma rotina de conscientização de sua equipe em relação a todo esse programa de proteção de dados.
Dentro dessa conscientização, inclui treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, treinamento sobre as políticas internas, treinamento sobre os processos internos, reuniões periódicas, dinâmicas de grupos voltadas à LGPD, dentre outras. 8. Ser compliance com a proteção de dados mediante a governança. Ter um sistema de gestão conciso, com política de compliance integrada com o controle de LGPD é um ótimo princípio. O compliance trabalha em áreas com redução de risco de suborno e corrupção, recebimento de pagamento indevido, doações, combate ao conflito de interesses, controle de registros financeiros e dentre outras práticas que automaticamente fortalecem a cultura organizacional para fim de padronização. Por isso, posso afirmar que as práticas de compliance afetam positivamente o comportamento das partes interessadas e, o melhor, fortalece os mecanismos internos de controle e diretamente fomenta uma consciência no momento de padronizar o tratamento de controle de dados, o tornando muito mais seguro e saudável. 9. Exigir o compliance da proteção de dados dos seus fornecedores. Essa prática reconhece que a ameaça de corrupção, suborno e mede a integridade de seus fornecedores e parceiros de negócio conforme a escala e a complexidade das informações, e também sobre o compartilhamento de dados. Edita qual o nível de due diligence aplicado deve levar em conta tais fatores. Aplicar principalmente para aqueles fornecedores com que você compartilha dados pessoais para a execução da atividade. 10. Eleger um DPO com conhecimento regulatório sobre a proteção de dados. O DPO, ou encarregado dos dados dentro da sua organização, dará a validade, a conformidade do programa de compliance e proteção de dados. Ele validará as ações e o andamento dos mecanismos de controle entre o titular dos dados e a sua organização, e entre a organização com a agência reguladora. Aqui entra uma dúvida que ouvimos muito. O DPO não precisa formação em tecnologia de informação, nem de direito ou outro curso específico. O que ele precisa é ter conhecimento adequado em relação à proteção dos dados da organização, principalmente com a visão sistêmica do sistema de gestão, e ter o controle e o conhecimento comprovado da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Sua organização pode definir uma pessoa interna, um colaborador, por exemplo, para ser o DPO, ou também pode definir uma consultoria externa para ser o encarregado. Para você saber mais sobre tudo isso que nós estamos conversando, entre nas nossas mídias sociais e acompanhe, tem muito conteúdo lá. Faça a sua inscrição e participe dessa jornada gratuita. Nos vemos lá!